Graça e paz, igreja. Mais uma quarta-feira, mais uma reunião de oração, e como é bom estar com você nessa quarta-feira. Como é bom compartilhar a palavra de Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com você se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 20 ao 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: Levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Espírito Santo de Deus, não permita que ela seja roubada do teu filho, da tua filha que agora escuta essa mensagem. Que o teu Santo Espírito venha agir e que a tua palavra venha cumprir o destino que ela tem nesta quarta-feira. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, igreja, você também o encontrará relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. E em algumas versões o subtítulo desse texto é O Poder da Fé. Aqui nesta versão, nesta Bíblia que eu estou, fala que é a lição da figueira. Se você for ver, nesse mesmo capítulo, Jesus ele passa em frente a uma figueira que não dá fruto e o Senhor a amaldiçoa, né? E depois segue caminho junto com os discípulos. Quando Jesus retorna, ele e os seus discípulos passam em frente a essa figueira, e aí Pedro, ao olhar para ela, se lembra que Jesus amaldiçoou e fala da seguinte forma: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Então, neste momento, Jesus, como é um bom mestre, como é um discipulador por excelência, ele aproveita dessa situação para passar um ensinamento, e é este mesmo ensinamento que eu quero passar para você que está me escutando. Jesus ele fala: tenha fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Primeira coisa que o Senhor ele quer nos ensinar com este relato bíblico é que a nossa palavra tem poder. Então você que está me ouvindo, a sua palavra tem poder. Então cuidado no que você fala. A palavra de Deus diz ali em Tiago, capítulo 3, que a língua é difícil de dominar. Eu falo isso não só para chamar a sua atenção. Eu falo porque você é uma pessoa que Deus delegou funções a você. Se você for pai e mãe que está me escutando agora, Deus colocou sob a sua responsabilidade filhos e filhas, e aquilo que você fala tem grande poder na vida do seu filho e da sua filha.
Então, cuidado com o que você fala. Se você for abrir, não estou falando que você não deva corrigir, pai e mãe deve sim corrigir seus filhos, orientar quando for necessário. E eu sei que você é uma mulher sábia, um homem sábio. Mas quando você for falar com o seu filho, quando você for falar com a sua filha, escolha bem as palavras. Não fale no momento de raiva. Fale depois que as coisas acalmarem. Porque você vai corrigir, mas a palavra de correção, no final, tem que ser uma palavra de bênção. Você lança uma palavra de bênção na vida do seu filho e na vida da sua filha. Eu me recordo muitas vezes que a minha mãe, ciente da minha dificuldade nos estudos e ciente que devido a essa dificuldade eu não gostava de estudar, minha mãe ela me corrigia, falava não, você vai estudar. Colocava na mesa, eu levava a bronca, mas depois ela falava assim, você é inteligente, minha filha. Então ela soltava uma palavra de bênção. Assim também eu creio que você, mulher, você homem, você pai, você mãe, também haja da mesma forma. Quando estiver com o seu filho, quando estiver com a sua filha, tenha fé, lance uma palavra de bênção, não duvide no teu coração, e assim acontecerá na vida do teu filho e na vida da tua filha. Assim acontecerá. Se você não duvidar que aquilo é possível, isso vai acontecer na vida do teu filho, na vida da tua filha, mesmo que você não esteja vendo agora. Mesmo que não haja possibilidades, lance essa palavra e você vai ver que você vai se alegrar futuramente. Também digo você, que é mulher, que é homem, que está escutando essa palavra, que você possa sair da sua boca palavras de fé e palavras de bênção. A palavra do Senhor, a Bíblia fala que não tem como jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga. Você não pode ficar falando as coisas, reclamando das coisas. Sabe qual foi o grande pecado do povo de Israel? A murmuração. A situação está difícil, minha irmã. A situação está difícil, meu irmão. Mas tenha fé. Profetiza. Fale palavras de bênção. Fale que as coisas vão mudar. Fale que a cura vai vir. Fale que as portas vão se abrir. Creia, mesmo que você não esteja vendo. A palavra de Deus fala clara aqui. Olha o que Jesus estava falando para os discípulos e fala hoje para nós. Tenha fé, porque em verdade lhes digo que se alguém disser, ele fala assim, olha, se você disser e não duvidar no seu coração e crer, isso vai acontecer. É isso que o Senhor quer falar conosco nesta quarta-feira. Vai acontecer, mas você precisa acreditar, você precisa ter fé. E fé, meu amado irmão e irmã, é crer nas coisas que ainda a gente não vê. É trazer à existência através da palavra as coisas que não existem. É isso que é fé. Pense em algo aí que é impossível. E aí você vai saber que nada é impossível para Deus. E tem uma outra coisa que Jesus nos ensina. Olha, a sua palavra tem poder. Saiba, igreja, que nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele criou todo o universo por meio da palavra. Ele falou, haja luz e ouve. Então o Senhor, Ele cria através da palavra. E como nós somos imagem e semelhança deste Deus, a nossa palavra tem poder. Somos os únicos seres na face da terra que tem o poder da fala. Então use este poder para o bem. Use este poder para abençoar a sua vida
e abençoar a vida de outras pessoas. No versículo 24 tem um outro segredo. O Senhor, ele fala: tem poder na sua palavra. E ele fala ainda mais: tudo que você pedir em oração, crendo, você já recebeu. É isso que o Senhor fala. Olha, a sua palavra tem poder, mas quando você orar, quando você dobrar o seu joelho, quando você estiver ali comigo, nesta intimidade, nesta comunhão, e pedir algo em oração, a chave está aí, igreja, em oração, crendo, você já recebeu. E assim será feito. Então, o Senhor, a segunda lição que o Senhor quer nos dar nessa quarta-feira é: quando você dobrar o seu joelho, creia. Sabe por que Jesus fala isso? Porque ele sonda e conhece os nossos corações. Os judeus, eles têm um costume, uma tradição de oração. E assim não era diferente para com os discípulos de Jesus, para com Jesus. Eles tinham uma tradição de oração. Então eles oram em determinados horários. E as orações que eles fazem são os livros de Salmos. Salmo não é somente a playlist de louvor do povo judeu. É também as orações do povo. E o Senhor, ele conhece o som do nosso coração. Não há nada em que a gente possa esconder. E não havia nada em que os judeus ali, quando estavam em oração, poderiam esconder de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, igreja? Que o Senhor sabe quando você ora e não acredita naquilo que você está orando. É isso. O Senhor sabe. Eu vou pedir para Deus, mas eu não acredito que Ele possa fazer isso. Então você não vai receber. Você está entendendo, igreja? Eu vou repetir. O Senhor sabe quando você ora pedindo algo, mas você não acredita. Por isso que o Senhor fala da oração, do poder da fé. E aí, a pergunta que eu quero deixar para você, que você venha refletir sobre essa pergunta, não precisa me responder, responda para Deus. Talvez a nossa falta de fé, e aí a falta de fé, ela atrapalha na oração. Porque aí a gente vai pedir algo que a gente não crê. Mas por que a gente não tem fé? Por que algumas outras pessoas têm fé? E por que a gente não tem fé? A resposta está porque a outra pessoa escuta a voz de Deus. A outra pessoa, ela escuta a palavra. Quando eu quero dizer voz, igreja, eu quero dizer a outra pessoa, ela escuta a palavra de Deus. Ela lê a palavra de Deus. Ela tem um tempo vago ali, ela escolhe um pregador, uma pregadora e coloca ali e escuta a pregação. Não é um pesar para ela parar uma hora do dia e escutar uma palavra. Não é um pesar para essa pessoa colocar um louvor e deixar este louvor ministrar no coração. Não é um pesar. O problema está aí, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se falta fé, meu irmão e minha irmã, escuta então a palavra de Deus, abre a sua Bíblia, leia o texto bíblico. Escuta uma oração por lá. Teve uma época que eu gosto bastante do pastor e pregador Hernandes Dias Lopes. Colocava lá e escutava a pregação deste homem de Deus. E eu sou assim. Quero saber sobre oração, eu ponho lá no YouTube, oração. E escuto.
Escute. E a fé vai brotar no seu coração, vai brotar na sua alma. Você vai se encher da presença de Deus. E a fé ela vai surgir no teu coração. E quando você for orar, você não vai mais duvidar. Você vai crer que o impossível vai acontecer. Você vai crer que Deus é o Deus do impossível. Você não vai orar mais duvidando. Você não vai andar mais em dois caminhos. Você não vai ter uma mente dividida, porque Deus vai atuar em você. A palavra de Deus é clara. Diz assim, que nós devemos procurar o Senhor, que nós devemos buscar a Ele, e Ele se fará conhecido. Deus se fará conhecido. Sabe, igreja, se falta fé, o problema está em nós, não é em Deus, não. Então resolva, porque é muito fácil resolver essa questão. A fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se está faltando fé aí, meu irmão e minha irmã, se achegue mais ao Senhor. Se você perdeu alguma palavra, não quis ouvir alguma palavra, seja do podcast de oração, seja do jovem, seja do culto de domingo, maratone. Da mesma forma que você maratona uma série, você maratona as pregações que são ministradas. Agora eu vou ficar aqui. Cada palavra minha tem sido meia hora. Não é uma, é meia só. Olha, eu diminuí, né? Nos nossos cultos presenciais era 1 hora. Maratone! Hoje eu vou escutar todas as palavras desde quando a nossa igreja ficou, que o templo fechou, que a nossa igreja está sendo a nossa casa, porque a igreja é você. Então eu vou colocar aqui uma tarde, já fiz tudo, eu vou escutar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que no final das ministrações, você vai estar diferente, vai sentir algo diferente. Quando você sentir essa diferença, esse algo diferente, é a fé, nascendo dentro do seu coração novamente. E tem algo aqui para finalizar, no versículo 25, tem uma condição. Como eu falei algumas vezes, eu falei nos cultos de domingo, sempre há uma condição, igreja. E a condição que Deus ele fala do poder da fé e de quando orarmos, a gente precisa ter fé. Ele fala assim para a gente, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Sabe o que o Senhor Jesus quer dizer para nós? Enquanto você estiver orando e você está com fé, essas coisas vão acontecer, mas ore pelas coisas que precisam ser resolvidas dentro de você. Igreja, tem coisa dentro da gente que precisa ser resolvida. Tem traumas dentro da gente que precisam ser curados. Tem sentimentos, tem ressentimentos dentro de nós que precisam ser vencidos. Então o momento da oração também é um momento para um acerto de contas. E para um acerto de contas dentro de nós. As pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que convivem conosco, na nossa casa, no nosso lar, no nosso serviço, no nosso estudo, escola, elas não sabem o que passa aqui dentro de nós. Ela não sabe o que vai dentro do nosso coração, mas Deus sabe. E o momento da oração é um momento que você pode se colocar diante de Deus e resolver essas questões que estão pendentes. E resolver esses sentimentos de amargura. E resolver essas questões que a gente coloca debaixo do tapete e não quer resolver.
Mas toda vez que a gente olha uma foto, a gente lembra. Toda vez que a gente se depara com a pessoa, a gente lembra. Toda vez que chega aquela data ou aquele mês, a gente lembra. Deus não quer mais isso para você. Deus não quer que você fique aprisionado, aprisionada a situações que te machucaram. Ele fala, se precisa de pedir perdão, peça. Se precisa perdoar, perdoa. O Senhor, Ele fala, se tiver alguma coisa contra alguém. Sabe, Deus, Ele nos conhece. E aí eu desafio a você a sondar o seu coração. Você tem algo contra alguém? Eu não tenho, pastora, não tem mesmo. Sonda o seu coração. Sonda. As pessoas que passaram pela sua vida e que te machucaram. Lembra do fato, se não doer mais, é porque você perdoou mesmo. Mas se doer, é necessário você liberar o perdão mais uma vez. Porque você precisa recordar dessas lembranças e saber que você superou, que você venceu, que não dói mais. Eu acho muito engraçado. Tem uma teoria aí muito difundida no meio evangélico e que não tem respaldo bíblico para isso. Eu vou falar para você. Se você concordar com o que eu estou falando, você comente debaixo desse podcast. Eu vou falar uma lenda, né? De que quando a gente estiver no céu, quando a gente estiver com Deus no céu, a gente não vai se lembrar, né? Quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, né? A gente não vai se lembrar. A gente não vai recordar das pessoas. O texto bíblico fala que não vai se dar em casamento, né? E quando fala esse texto, todo mundo, então não vai se lembrar. Vai se lembrar do pai, da mãe, pega um texto, tira ele do contexto e coloca essa lenda aí. Sabe, Deus, Ele não é um Deus que viria à terra, morreria na cruz para dar um apagão na nossa mente. Não. Deus, Ele vai fazer com que a gente conviva com as nossas lembranças. As nossas lembranças, elas foram responsáveis por forjar quem nós somos hoje. Foram os momentos alegres, mas foram os momentos de dificuldade que forjou quem você é hoje. Então Deus, Ele não vai apagar nada da tua mente, não. Nem daquilo que te machucou, nem daquilo que você machucou o outro. Porque a gente lembra quando somos machucados e machucadas, mas a gente não lembra quando machucou a pessoa. Deus não vai tirar isso, não. A gente vai aprender a conviver com isso. Por isso que o Senhor Jesus, nesse texto, Ele fala, perdoe se você tiver algo contra alguém. Você está entendendo? É necessário perdoar. É necessário perdoar. Então a oração também é para isso. A oração é para acerto de contas. Que a gente não consegue fazer, mas que a gente colocando diante de Deus, Deus, Ele trabalha em nós, o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. Que possamos ter fé e que possamos estar abertos e abertas para o mover de Deus. Ele tem um mover para fazer e é necessário que nós, como igreja do Senhor, sejamos uma igreja sarada, uma igreja, né, que tenha aí as suas vestes limpas. E a veste limpa não é somente com relação à moral e à sexualidade. A veste limpa é com relação à mágoa, à inveja, à ira, sabe? A maledicência, a fofoca. É isso. Porque é muito fácil apontar para o outro e ver o que está de errado no outro. Por isso que o Senhor Jesus fala, né? É muito fácil você ver o cisco no olho do outro, mas não ver a trave no seu.
Então que a gente possa também no momento de oração sondar o que está dentro de nós e colocar isso diante do Senhor e perdoar. O perdão, igreja, não é um sentimento. O perdão é uma escolha. Você não precisa sentir para perdoar alguém. Você precisa perdoar mesmo aquele sentimento ruim estando em você. Porque cada vez que você libera o perdão, esse sentimento ruim ele vai se transformando. Até você não sentir nada e saber que liberou o perdão. Então fique com essas palavras. Por isso que o Senhor, ele fala, eu só vou perdoar se você perdoar. Então Deus, ele é um Deus justo. E ele não ia pedir algo pra gente se isso fosse tão impossível assim. É possível, você consegue. Eu creio nisso. Eu creio que você consegue. Você vai conseguir. Você vai conseguir atingir os seus sonhos. Você vai conseguir realizar os seus sonhos. E você vai conseguir perdoar também. Porque Deus é um Deus que de glória em glória vai se aperfeiçoando em nós. E a gente fica mais parecida com Jesus a cada dia. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida, pela sua família. Senhor, meu Deus, diante da tua presença, eu quero colocar, Senhor, a vida deste teu filho diante de ti, desta tua filha diante de ti. Senhor, essa palavra forte, Senhor, que o Senhor ministrou a nós nessa quarta-feira. Continue a falar, continue a ministrar. Espírito Santo, a gente precisa de ti. Espírito Santo, a gente precisa que o Senhor venha acrescentar em nós quando abrimos a tua palavra. Que o Senhor mexa conosco. Que abra os nossos olhos para que possamos enxergar. Que abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir. Para que chegue aqui no nosso coração e a gente possa ser mudado. Para que a nossa mente possa ser transformada. Senhor, eu quero também interceder. E sei que o Senhor é Jeová Rafá, Deus que cura. Cura as enfermidades do teu povo. Cura as enfermidades da tua filha, teu filho, seja na alma, no espírito, na mente ou no corpo. Senhor, nos dê força. Eu sei que o Senhor é conosco. Neste momento de dificuldade, o Senhor é conosco. Nesse momento de crise, o Senhor é conosco. Console, ó Espírito Santo de Deus, as famílias enlutadas que perderam, Senhor, os seus amados e as suas amadas por este vírus, Senhor. Só tu, Senhor, pode consolar, Espírito Santo. Nós somos uma nação que está em luto. E o Senhor é aquele que está ao nosso lado, passando pelo vale da sombra da morte. Nos dê, Senhor, aí uma quinta-feira e um final de semana abençoados. Nos renove a força e a esperança. E eu encerro a oração. Esta oração, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Recebamos a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e nela permaneça. Até o nosso próximo encontro, igreja.